Uma pessoa que não perde na mente não vai perder jamais. Estão ligados às tuas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga aí, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2025. Diga, Deus tem o melhor vinho para mim. Diga, 2025. Diga, já é o melhor ano da minha história de vida. Até então, diga, é ano de viver transformações, aceleração. Diga, multiplicação. Diga, milagres. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Sente-se por gentileza. Pode sentar, que lindo. Eu queria saber por que nós só estamos louvando, por que tem tanta gente chorando já? Hã? Eu queria saber por que tem tanta gente chorando. Ah, Patrícia chorando, Mariana chorando. Passa. Lindo, né? Lindo. Isso já é um sonho lindo. Espero que isso é incrível, isso já é o impossível. Deus proporcionando a todos nós, eu sei não só os que estão aqui, mas os nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando no Brasil, né, que também estão vivendo um sonho, vivendo aquilo que um dia parecia algo tão distante e hoje é real. Eu vou lutar, eu sei, não só no Brasil, pessoal que está nos acompanhando, pessoal que está lá no Templo Sede, que eu queria ver vocês, mas não vai dar para eu vê-los aí, por conta de uma transmissão que está acontecendo aqui também. Então eu não vou conseguir ver vocês aí, mas eu sei que vocês estão aí no templo e aquilo que Deus vai derramar sobre nós aqui vai derramar sobre vocês. Eu sei que muitos vão para o trabalho dentro de alguns momentos, outros que estão aqui já estão com compromisso marcado, né? E louvado seja Deus, obrigado pela presença de vocês. A nossa querida, não sei se vocês sabem, que lembra o nome? A Patrícia. A Patrícia, ela era nossa lá do Brasil, né? Começou conosco. E a Patrícia hoje está em Washington, morando em Washington. Veio na fé e Deus honrou, vencendo aqui nos Estados Unidos. Inclusive, ela hoje fez questão, ela está com a mala dela. E eu vi ela entrando com a mala, porque ela sai correndo daqui a pouco para pegar o voo dela de volta. E Juliano, com a Carla, que chegaram também, não conseguiram estar conosco ontem, mas chegaram e fizeram questão de estar aqui conosco agora pela manhã. Vamos lá. O que nós vamos falar hoje? Eu teria tantas coisas para falar, tantas coisas, mas a mensagem de hoje tem algo muito especial que eu gostaria, acho que é muito oportuno para que nós possamos aprender um pouquinho com aquele que a Bíblia diz que é o homem segundo o coração de Deus. Então, se a Bíblia diz que esse homem, a história é incrível, tem algumas coisas que nós precisamos registrar para viver, né? Agradar a Deus, sermos também nos dias atuais homens segundo mulheres, segundo o coração de Deus. 1 Samuel 16:7 diz assim: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, para não estender muito, eu quero já entrar no ponto aqui com vocês.
Davi não foi um homem perfeito, errou bastante, mas a gente já aprendeu que cada erro foi uma vez. Não voltou a cometer os mesmos erros. Então, Davi tinha um coração que agradava a Deus, que é um coração sensível à voz de Deus, um coração capaz de obedecer. E nós já falamos sobre isso uma certa ocasião, que se quisermos ser segundo o coração de Deus, nós temos que ter as 5 principais características de Davi. Tem alguém que se lembra quais são? As 5 principais características de Davi? Então, se vocês não se lembram, eu quero que vocês anotem, porque isso são coisas que tem que estar gritando dentro de nós. É um alvo, é uma meta, porque as 5 características de Davi são, diga comigo, obediência, diga amor, fé, liberalidade e adoração. Então, eu vou ler alguns versículos com vocês, vou tentar ser rápido, mas eu quero que você grave essas palavras. Por que obediência? Um dos principais pontos de Davi, a escolha, eu vou ler o primeiro versículo, porque Davi assumiu o lugar, nós falamos muito nos últimos dias sobre capa, né? Sobre a capa, a transferência de capa. E você sabe que houve uma transferência de unção, uma transferência de capa de Saul para Davi. E isso tem uma razão. Então, tem uma capa que é nossa. Mas nós aprendemos com a Bíblia que se nós não cumprirmos com o propósito que Deus tem conosco, essa capa vai, essa unção. Inclusive, como falamos esses dias, não é só unção, é a posição, é a herança, né? Unção é transferida, capa é transferida, que é unção, é posição, é missão. A missão é transferida, a herança pode ser transferida. Então, nós precisamos cumprir com excelência aquilo que Deus tem conosco. Então, disse Samuel, 1 Samuel 13, disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo o mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, diga essa palavra, se tivesse obedecido, olha que coisa, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou, diga comigo essa frase, diga, o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Então, essa escritura mostra claramente o motivo pelo qual Deus escolheu, tirou Saul e colocou Davi. Porque Saul não foi capaz de obedecer. Saul não foi capaz de obedecer. Então, a desobediência deu oportunidade a Deus de procurar alguém capaz de obedecer. Alguém que estava disposto. Olha, gente, hoje nós estamos aqui na segunda-feira, né? E segunda-feira nós oramos pela vida, pelos sonhos, a vida profissional e tudo mais. E hoje quem esteve comigo na live, tem uma coisa que gritou muito dentro de mim. Quem lembra o tema da nossa live de hoje? Quem lembra? Todos verão o seu milagre. Todos verão o seu milagre. E por que eu falei sobre isso e uma coisa gritou dentro de mim? Porque nós falamos sobre Ana, né? Ana, o grande sonho de Ana era um filho, certo? O grande sonho de Ana era um filho, mas ela passou anos esperando aquele filho e não acontecia. Passou anos desejando, todos lembram que a Ana tinha sua rival, que todo ano gerava filho, dava filho a Eucana, e Ana não conseguia, ela se sentia humilhada, era realmente humilhada, mas até o ano que a Bíblia diz que ela se levantou, né?
Ela se levantou. Diga essa palavra, ela se levantou. Olha que palavra, ela se levantou. Ela se levantou com um espírito diferente, com uma fé diferente, com um propósito diferente. Ela se levantou e fez uma oração diferente, fez um voto diferente, porque às vezes a gente diz assim, eu quero um filho. Ok, esse é o seu sonho. Mas o seu sonho, o que nós falamos ontem? O que a bispa fez conosco ontem, um ato profético que ela fez? Ontem, acho que foi ontem, do ato profético que ela pediu para fazer o quê? Alinhe o foco, certo? Mandou estender as mãos e faça o alinhamento. O alinhamento faz parte, você vê claramente na história de Ana, quando ela alinhou o sonho dela, o desejo dela com o propósito de Deus, rapidamente aconteceu. Por quê? Como nós já ouvimos falar, Ana queria um filho e Deus queria o quê? Um profeta para a nação. Um profeta. Aí o que me encanta é que no versículo 2, no capítulo 2 de 1 Samuel, ela diz assim, até a mulher estéril teve 7 filhos. Significa o quê? Ela pediu um, mas Deus deu a ela. Quando ela consagrou aquele um abriu as portas para todos os demais. Um consagrado. Agora vamos trazer para a vida profissional, vamos trazer para o financeiro. Às vezes o sonho, esse filho, é aquele negócio. É o sonho do negócio. Quando ela dedicou ao Senhor, quando ela consagrou o Senhor, alinhou o propósito com o Senhor, então ela foi abençoada, recebeu a promessa, uma promessa que é a frase que eu pedi para todo mundo repetir, né? Que todos verão seu milagre, diga essa frase, todos verão o meu milagre. Por anos ela foi humilhada, mas todos viram o milagre dela. A nação inteira viu o milagre dela, porque o milagre dela se tornou a coisa mais importante da nação. Olha que coisa incrível. O milagre dela, o que foi o motivo de tanto choro, humilhação por anos, quando ela alinhou com Deus, quando ela fez o propósito com Deus, quando ela dedicou ao Senhor, Deus respondeu, o texto diz, lembrou-se Deus de Ana. Atitude de fé, olha que palavra, você acha que Deus esquece de alguém? Esquece, sim ou não? Deus não esquece de ninguém, só que tem atitude de fé que faz com que Deus, gritou, chegou aqui diferente. Chegou a Deus diferente. Então o texto diz, lembrou-se Deus de Ana. E aí Ana está fazendo aquela oração linda, né? Que Deus faz descer a sepultura e faz tornar de lá abaixo e também exalta, levanta o pequeno pobre do pó e põe assentado em meio aos pés. Depois eu leio isso com vocês. Mas o que eu quero mostrar a vocês, que eu tenho visto muitas coisas interessantes aqui, nesses dias que nós estamos aqui. Se não me engano foi sábado, a bispa usou o termo que o Brasil, para muita gente, é a terra dos sonhos, né? Tem muita gente colocando a América como a terra dos sonhos, mas o Brasil é a terra dos sonhos para muita gente. Você vê que gente do mundo inteiro vai para o Brasil e prospera no Brasil, vai para o Brasil e enriquece no Brasil. Não é verdade? Sábado, quando nós saímos daqui, o pessoal nos convidou para jantar com eles, e nós fomos jantar numa churrascaria, que o conceito é brasileiro, tanto é que chama Texas Brasil. Texas Brasil tem muitos brasileiros lá dentro trabalhando e etc. Mas quando você pergunta, a churrascaria é de brasileiro? Não. O que aconteceu? Um árabe e um judeu foi ao Brasil. Almoçaram numa churrascaria, ficaram encantados com o conceito, com o churrasco brasileiro, impactaram com o churrasco brasileiro e disse, vamos levar o conceito para o mundo. Trouxeram e montaram no mundo inteiro. Diz que a churrascaria está no mundo inteiro.
Aí para pensar. De onde veio a ideia? De onde buscar a visão? Do Brasil. Por isso que nós precisamos de visão. Está entendendo o que eu quero dizer? Às vezes tem gente que fala assim, não, eu vou lá buscar ideia, eu vou lá buscar visão. Ok, tudo bem, eu acho que tem, cada um, você tira, né, ideias, visão de tudo quanto é lugar. Mas tem gente que foi lá no Brasil pegar uma ideia. Foi lá no Brasil pegar uma visão. Trouxe a visão e o interessante que a gente que conhece, nós que somos São José do Rio Preto, que já estamos mais adaptados com um rodízio de qualidade, né, que nós temos lá no Brasil, uma referência, é exatamente o mesmo conceito. O tempero é o mesmo. O paladar é o mesmo. E aí os caras pegaram a ideia lá, trouxeram a ideia para cá, e daqui espalhou para o mundo. Não sei exatamente se foi daqui ou se eles levaram para outro lugar e de lá espalhou para cá. Mas o ponto é, aonde pegaram a ideia? Brasil. Aonde foram buscar a visão? No Brasil. Tanto é que está cheio de, os funcionários são brasileiros. Muitos brasileiros trabalhando. Então, tudo que nós precisamos é de uma visão. Que Deus nos dê visão. Que Deus nos dê visão, sabedoria, direção. Ter aquilo que agrada ao Senhor. Agora vamos lá. 1 Samuel 22, 3 diz assim, foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas, deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba, diga essa palavra comigo, diga, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. O que mostra isso? Que Davi, cada passo de Davi, ele se colocava na posição, peraí, deixa eu deixar meus pais aqui, porque até que Deus me mostre o que fazer, até que Deus me dê a direção do que fazer. Você sabia que tem um texto na Bíblia que diz que Davi não perdia uma batalha, e sabe o que o texto diz? Porque ele se conduzia prudentemente. Sabe qual era o prudentemente de Davi? Ele não fazia nada sem consultar o Senhor. Senhor, eu devo ir à batalha contra o fulano. Senhor, eu devo fazer. Senhor, eu devo. Senhor, eu devo. Todo o tempo buscando a direção. Todo o tempo na dependência de Deus. O que acontece conosco muitas vezes? A precipitação não deixa a gente parar para orar. A ansiedade não deixa a gente parar para orar. A gente sai naquela correria, sai sem, peraí, deixa eu orar, deixa eu buscar o que Deus tem, porque aquilo que parece muito bom, é o que nós estamos falando. Lugar bom é onde a bênção de Deus está conosco. É verdade ou não é? Lugar bom é isso. É onde a bênção de Deus está conosco. Então, a outra característica de um coração segundo o coração de Deus, diga comigo, Davi amava. Então, olha que característica, né? O que Deus encontrou no coração de Davi? O coração certo. Um coração que amava a Deus acima de todas as coisas. Amava a Deus acima de todas as coisas. Por que Saul perdeu o trono? Porque amava o trono. E Davi amava o Senhor. Não só amava a Deus, mas amava as pessoas. Amava até os seus inimigos. Olha que coisa. Lembra que Saul queria matar Davi? E Davi tinha coragem de tocar em Saul? Não, ele não tocava. E você sabe que isso era um teste para ele? Porque alguém que Deus quer tornar muito grande, não pode ter micuinha no coração, não pode ter sentimento de vingança no coração. Você olha que tem muitas características da vida de José na vida de Davi. Eles foram testados antes. Então não podia ter um coração vingativo. Por 2 vezes ele teve a oportunidade, porque Saul estava perseguindo para tirar a vida dele. Ele poderia ter tirado a vida de Saul, mas ele dizia o quê? Não tocarei no ungido do Senhor. Você vê que ele tinha temor e era um teste. Olha os testes que nós somos submetidos.
Espera aí, uma pessoa de nível elevado, que Deus tem um propósito muito grande na vida dele, ele não pode estar preso a coisas pequenas, a coisas menores. Por quê? Porque se eu tiver sentimentos miseráveis no meu coração, como é que Deus pode me levar a um nível muito alto? Porque mais poder, mais devastação. É o que acontece muitas vezes, né? Quanto mais a pessoa sobe, e se ela não tiver o coração certo, o coração alinhado, mais devastação, mais caos, mais problema ela vai causar. Então, ele nunca levantou no coração dele aquele sentimento de se vingar de Saul, mas sim honrando e abençoando. Então, deixa eu ler um versículo aqui com vocês, só para repetir aqui, anotar aí quais são as características. Quais são? Obediência, amor, fé, liberalidade e adoração. Então, 1 Samuel 24 diz assim: eles disseram, até o dia sobre o qual o Senhor falou, aliás, este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você, entregarei nas suas mãos seu inimigo, para que faça com ele o que quiser. Então, Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Aí, você olha, né, no texto diz assim, mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso, por ter cortado uma ponta do seu manto. Então disse aos seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa com meu Senhor. Olha a palavra, que o Senhor me livre de fazer tal coisa com meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados, não permitiu que atacasse Saul. Olha que palavra, gente, deixa eu mostrar uma coisa muito forte para você. Os soldados olhando para Davi dizem assim, Deus te entregou nas suas mãos, vai lá, se vinga, tira a vida dele. Olha o texto. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados, não permitiu que atacasse Saul. E ele saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Não toca no ungido do Senhor. Não toca. Não, isso não é vitória para nós. Tem coisas que não são vitórias para nós. Entende o que eu quero dizer? Tem coisas que parece que é uma grande vitória. Não. Inclusive nós aprendemos com a Bíblia, quando Deus estiver tratando com o inimigo, não comemora isso não. Não se alegre. Quando Deus estiver tratando com o inimigo, não se alegre para que Deus não retire as suas mãos. Deixa lá, está nas mãos de Deus, se não é problema meu, Deus está tratando e etc. Porque isso na verdade não se trata dele, se trata de nós. Não se trata dele, se trata de nós. Entendeu? É o que Deus quer fazer comigo, é o que Deus quer fazer na minha vida, é o que Deus quer fazer através da minha vida. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, amou muito e foi seu par de arma. Então, amor é a segunda característica de alguém segundo o coração de Deus. Diga comigo, amor é a segunda característica de alguém segundo o coração de Deus. E aí eu poderia ler todos os versículos que falam sobre amor, mas não vou ler por conta do tempo. A terceira característica de uma pessoa segundo o coração de Deus, diga comigo, é a fé. Diga comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo é possível ao que crê. Diga, seja feito conforme a sua fé. A gente se acostuma com isso. Mas fé sem obras é o quê? Porque a fé vai exigir de nós coragem. Coragem para enfrentar o que ninguém quer enfrentar. Coragem para fazer o que a maioria não quer fazer. Coragem para enfrentar desafios que muitos não querem enfrentar. Então, 1 Samuel 17 diz, Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Aí você vê que a promoção de Davi veio por conta de enfrentar algo que ninguém teve coragem de enfrentar. Você sabe uma coisa?
a gente fica, né? Hoje eu fiquei pensando assim, eu me perdi na hora. 4 horas da manhã, que nós estamos 1 hora adiantado, né? E eu deixei esse relógio aqui do Brasil, atrasado, né? Eu deixei esse horário aqui do Brasil. Aí virou aquela confusão. Que hora que eu tenho que acordar? Eu tenho a live 6h30, mas 6h30 de lá, que hora que... Aí ficou aquela confusão na mente. E aí eu estava lembrando de uma coisa que eu separei para falar com vocês aqui. Você sabe que eu fiz um corte aqui e eu vou ler para vocês uma coisa interessante que diz assim, ó. Quem já ouviu falar dos Navy SEALs da Marinha aqui? Quem já ouviu? Nem todo mundo, né? Você sabe, deixa eu ler para vocês, e vocês aí no Brasil, diz assim, ó, são uma força de operações especiais da Marinha dos Estados Unidos, altamente treinada para missões de combate não convencionais. Não estou te contando história, não. Quero que você reflita sobre isso. Tem pontos aqui importantíssimos para nós. Porque uma pessoa que Deus tem um propósito muito grande na vida dele, concorda comigo que as suas batalhas não são convencionais? São batalhas, são desafios que muitas vezes você fala assim, que é isso? Lembra disso? Então vamos lá. Altamente treinada para as missões de combates não convencionais, incluindo guerra assimétrica contra terrorismo, reconhecimento especial de operações clandestinas. O nome SEAL é um acrônimo da CIA, Air and Land, refletindo a sua capacidade de operar, diga comigo, de operar em qualquer ambiente, marítimo, aéreo e terrestre. O que isso tem a ver comigo? Marítimo, aéreo e terrestre. Vamos trazer para o mundo espiritual. Nós não somos como soldados? O Senhor, a Bíblia, não nos chama como soldados? Davi, antes de mais nada, não foi um grande soldado? Não foi um grande guerreiro? Sim ou não? Não foi um grande general, um dos maiores que já teve? A disciplina é extremamente rigorosa, fundamentada em princípios, diga comigo, como autocontrole, resiliência, obediência, as regras, vamos lá em voz alta agora, diga aí, mentalidade inabalável. Vou repetir. Autocontrole, resiliência, obediência às regras, aos mandamentos e mentalidade o quê? Porque uma pessoa quando começa a perder, ela começou a perder aonde primeiro? Na mente. Porque se ela não perder na mente, ela vai perder jamais. Uma pessoa que não perde na mente não vai perder jamais. Seu treinamento é um estilo de vida estilo de vida são projetadas para formar soldados altamente capacitados, capazes de operar sob extrema pressão em qualquer ambiente. Eles passam por um dos treinamentos mais difíceis do mundo, conhecido como BUD. Eu não vou ler o que quer dizer, que dura aproximadamente de 6 a 12 meses. Então vamos colocar 1 ano. Nós estamos dentro de 1 ano, correto? Nós estamos dentro de 1 ano. Durante esse período, eles enfrentam a Semana do Inferno. O que é a Semana do Inferno? Eles ficam 5 dias com menos de 4 horas de sono, 5 dias com menos de 4 horas de sono e exercícios extremos. Passam por testes de resistência mental, treinamento na água gelada, privação do conforto e tarefas que exigem máximo esforço físico e psicológico e desenvolvem disciplina absoluta. Eles aprendem que a atenção aos mínimos detalhes pode ser uma diferença entre a vida e a morte. Vou repetir, diga comigo, eles aprendem que a atenção aos mínimos detalhes pode ser a diferença entre a vida e a morte. A autodisciplina é mantida por meio de hábitos diários. Aí,
Vamos lá. Arrumar a cama ao acordar ensina a importância de completar pequenas tarefas, criando uma mentalidade disciplinada. Por que eles fazem isso? Arrumar a cama. Porque é a mentalidade de disciplina. Então, se você não é capaz de cumprir pequenas tarefas, você não vai cumprir grandes tarefas. Se você não tem disciplina para pequenas coisas, você não vai ter disciplina para grandes coisas. Quem está entendendo? Queridos, Coríntios 9, 24, nos compara ao atleta. E por que a Bíblia nos compara ao atleta? Quem quer subir no pódio da vida é submetido a um treinamento rigoroso. A Bíblia não diz isso? Sim ou não? Às vezes a gente descarta e fala assim, não, isso não é para nós, mas não tem jeito. Se for diferente, você não vai chegar a lugar nenhum, nenhum de nós vamos chegar a lugar nenhum. Se não tiver um foco extremamente ajustado, olha o que diz assim, treinamento físico diário, diga comigo, treinamento físico diário. Por quê? Porque o corpo e mente devem estar preparados para qualquer situação. Posso repetir? O que tem a ver conosco, bispo? Tudo. Seu sonho pode ser grande e seu corpo não te acompanhar. Você não está treinado. Está cheio de sonhos, mas não tem energia. Está cheio de sonhos, diz que quero fazer uma série de coisas, mas eu não estou preparado para isso. Eu não vou conseguir. Controle emocional e mental. Diga essa palavra, controle emocional e mental. Disciplina mental para tomar decisões estratégicas, mesmo sob forte estresse. Gente, a gente quer olhar só o lado bonitinho do evangelho, né? Só essa coisa, esse romantismo que a gente escuta muitas vezes. Mas vem cá, para suportar a pressão do dia a dia, você precisa de tudo isso. Nós precisamos de força mental, emocional, espiritual para dar as respostas certas. Senão a gente não consegue. Aí diz assim, rotinas, diga comigo, rotinas de aperfeiçoamento. Nunca parar de treinar, estudar e melhorar suas habilidades. Vou repetir. Rotinas de aperfeiçoamento. Fala isso comigo novamente, diga rotinas de aperfeiçoamento. Nunca parar de treinar, estudar e melhorar suas habilidades. Obediência às ordens e hierarquia. Por quê? Obediência às ordens e hierarquia. Porque se você não for uma pessoa obediente, você já começa a fracassar com Deus. Você não vai ser obediência. O que nós aprendemos? Obediência radical, bênçãos radicais. Obediência, vamos lá, diga comigo, obediência radical, bênçãos, o quê? Bênçãos radicais. Então, rotinas de aperfeiçoamento, nunca parar de treinar, estudar e melhorar suas habilidades. Obediências às ordens e hierarquia. Cada CEO sabe que a sua missão, que sua disciplina e trabalho em equipe são essenciais para a missão. A capacidade de operar, diga comigo, a capacidade de operar no limite. Eles treinam para superar o medo, a dor, sem quebrar mentalmente. Superar a dor sem quebrar o quê? Diz, não, isso não vai me quebrar. Eu tenho que estar treinado. Porque o que acabamos de dizer? Quando uma pessoa perde, porque ela primeiro perdeu aonde? Quando ela ganha, porque primeiro ela venceu aonde? Na mente. Às vezes até o resultado externamente, você olha para ela e diz assim, ixi, coisa está delicada aí, está feia. Mas aqui dentro não. Aqui dentro ele está preparado, ele já sabe. Ele já sabe, aqui dentro ele já sabe as respostas que ele vai dar, ele está na guerra, ele está na luta. E ele sabe que ele vai superar.
É aquela história, nós estamos falando de Davi. Aí vamos lembrar de Davi, quando todo mundo falou que Davi não podia, ele estava dizendo, eu posso. Quando todo mundo dizia, você não tem condições, ele dizia, eu tenho condições. Eu sei, estava dentro dele, ele já sabia o que ele ia fazer. Ele já sabia, ele já tinha dentro dele o que ele ia fazer. A habilidade que ele tinha, ele já sabia, como as experiências passadas, ele já sabia qual seria o resultado daquela batalha. Então, eu sempre falo para vocês, tem algumas coisas que aconteceu na vida de Davi que servem para nós. Você não vai ouvir pessoas dizer para você, vai, você é capaz, vai dar certo. Você vai escutar, isso não é bem assim, isso não dá certo. Cuidado, que você vai quebrar a cara. Ele escutou isso. Ele escutou o irmão chamado de presunçoso. Ele escutou a palavra, você não pode, diga essa palavra que eu gosto muito de repetir ela, porque foi a frase que ele ouviu. Diga, você é apenas. Ele ouviu, você é apenas um garoto, um jovem. Você é apenas um menino. E ele não se deixou levar por isso. Ele disse, eu posso. Você sabia que ele foi desprezado e foi amaldiçoado? Diga comigo, desprezado e amaldiçoado. Ele foi desprezado e amaldiçoado, e ele continuou na sua convicção. Então, o que eu quero dizer aqui a vocês, e eu quero que você coloque isso no teu espírito. Nós estamos aqui. Deus tem muito conosco. Deus tem muito. Vocês que estão aí no Brasil, nós estamos aqui hoje nos Estados Unidos, e eu estou pregando aqui num templo por conta de muitos entenderam qual é o seu propósito. Talvez você não vai pregar aqui, mas o que você fez, você entendendo para o que Deus te levantou, para o propósito que Deus te levantou, você nos deu condições de abrir um templo aqui, de abrir uma igreja aqui, assim como as igrejas no Brasil. Hoje nós estamos aqui, porque muitos de vocês entenderam qual é a missão de vocês. Muitos de vocês entenderam, eu falei aqui agora, e eu lembrei de alguns de vocês. Você vê que, quantos negócios você tem hoje? 8. O que eu falei agora há pouco? Ana consagrou o primeiro ao Senhor, e depois Deus deu a ela vários. Está entendendo como é que funciona o negócio? Está entendendo como funciona o negócio? Então, às vezes a gente está tão presa. Ana estava tão presa, queria um filho. Eu quero um filho. Mas quando ela consagrou, antes, porque ela não conseguia gerar, mas quando ela fez o voto certo, o propósito certo, o coração dela, ela disse, se o Senhor me der, vai ser dedicado ao Senhor. Eu dedicarei todos os dias da vida, ele será dedicado ao Senhor. Pronto. Mudou. Alinhou. Propósito alinhado. Ela queria um filho, Deus queria o profeta. Alinhou, depois Deus encheu ela de filho. Agora você cuida desse tanto de menino. Agora vamos ver. Você se vira com esse tanto de menino aí para você cuidar. Porque esse aqui, o que eu queria era esse aqui, nós alinhamos, agora vai embora, eu vou te encher de outros, vou te ocupar até não querer mais. Você vai viver correndo atrás de menino, porque ela teve um mundaréu de menino. Entende que a gente nunca perde de dar a Deus aquilo que Deus está esperando. Diga assim comigo, diga, Deus não faz nada sem propósito. Você sabe que essa palavra, antes de vir para cá, eu falei isso para uma pessoa que queria ter filho, e está esperando, e o filho não acontece, e eu disse assim, você sabe por quê? Porque você quer um filho. Você só quer um filho, mas Deus não faz nada sem propósito. Você já parou para pensar o que Deus tem através desse filho? E o quanto você precisa estar preparada para criar esse filho? Porque às vezes a gente só quer um negócio, a gente só quer uma família, a gente só quer, mas Deus não faz nada sem propósito. Deus tem um propósito com esse filho, Deus tem um propósito com essa empresa, Deus tem um propósito com essa família. Está entendendo? Ele não faz nada sem propósito.
Às vezes aquilo que a gente acha, eu só quero o meu filho, eu só quero a minha empresa, eu só quero... Peraí, mas eu tenho um propósito com eles. Eu tenho um propósito através disso. Quem está entendendo? A hora voa e a gente não vê. 9 horas, 10 horas lá no Brasil. Fique em pé, por gentileza. Eu quero que você diga assim comigo, ó. Vamos lá, minha mensagem da live. Diga assim, ó. Todos verão o meu milagre. Vocês aí no Brasil, repita com fé. Diga, todos verão o meu milagre. Você sabe que isso é tão incrível, porque Ana chorou tanto, parecendo que um dia isso não ia acontecer. Mas aconteceu. E todos viram o que Deus fez na vida dela. Todos viram. No capítulo 2, Ana vem dando o seu testemunho. No capítulo 1, ela diz: era este o menino que eu pedia. Ela estava lá testemunhando. Sabe aquele dia naquela oração? Isso é o que eu estava pedindo ao Senhor. O Senhor concedeu. Diga comigo, e o Senhor concedeu-me o meu pedido. Olha que lindo. O Senhor concedeu o meu pedido. Quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você grave as características do homem segundo o coração de Deus e as características que fez com que Deus operasse de forma tão linda na vida de Davi. Lembre-se que essas características têm que estar também no seu coração. Todas elas. Diga comigo, obediência. Diga amor. Lembre-se que a obediência, ela faz com que Deus te coloque no seu propósito, naquilo que Ele tem com você. Amor, porque alguém que Deus tem algo muito grande com Ele, tem que ter o coração que ama a Deus e que ama as pessoas, independente de quem elas são, com todas as suas falhas. Fé, porque você vai precisar dessa fé. Essa fé que vai te tirar do meio da multidão. Essa fé que vai fazer com que você encare os desafios que muitos estão fugindo deles. Essa fé é que vai fazer com que a capa daquele que não está disposto a obedecer, ela seja tirada dele e seja colocada em você. Essa unção, a riqueza. A gente olha, tem muita riqueza por aí. A gente, inclusive, estando aqui, a gente vê quanta riqueza existe por aí. Agora Deus faz transferência, porque Ele diz que tudo quanto há nos céus e na terra pertence a Ele. É dele. É dele. Liberalidade. Davi tinha um coração altamente generoso e liberal. Você vai para a 1 Crônicas, você olha ele dizendo: com todas as minhas forças tenho preparado para a casa do meu Deus ouro, prata, porque particularmente eu tenho demais. Deus fez transferência de riquezas para as mãos de Davi. Deus quer fazer a transferência de riquezas. Você acredita nisso? Diga: Deus quer fazer a transferência de riquezas. Ele quer fazer, Ele quer fazer. Tem muita gente, tem muito dinheiro por aí sendo usado de forma errada. Tem muito dinheiro por aí sendo usado em coisas erradas.
E Deus quer fazer transferência de riquezas e adoração. Sabe, em tudo você adora o Senhor. Em todo tempo você está adorando o Senhor. Em todo momento você está adorando o Senhor. Porque Davi era um adorador por excelência. Um adorador que foi o único rei que estabeleceu adoração 24 horas no seu reinado. Homens, levitas, sacerdotes, o tempo todo louvando, adorando, sacrificando ao Senhor. E isso é incrível. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar e eu creio que Deus, Ele quer fazer coisas incríveis, principalmente nesse tempo que o reino está avançando. Deus tem urgência. Deus tem urgência. O evangelho está se espalhando. A igreja do Senhor está crescendo. E vocês são os instrumentos que vão fazer parte disso. Vocês são os instrumentos que Deus vai levantar como financiadores do reino. São homens e mulheres que Deus vai fazer transferência de riquezas. Eu creio, como disse Ana, que coisa linda, né? Ana dizendo, olha as palavras de Ana e eu quero que você grave isso. Meu coração exulta no Senhor. No Senhor a minha força é exaltada. Olha o coração, porque um dia só tinha amargura, só choro e só lágrimas. Mas agora o coração dela estava radiante. A minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Aí ela diz, não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. No 4 diz, o arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Sabe quem são os fracos? Os pequenos. Que Deus reveste de força. Os que tinham muito, agora trabalham por comida. Mas os que estavam famintos, agora não passam fome. Quer dizer, tem abundância. A que era estéril deu à luz a 7 filhos. A que era, leia comigo, repita isso comigo. Diga, a que era estéril deu à luz a 7 filhos. Eu não sei o que representa esses 7 filhos para você. Eu não sei o que representa. Pode ser literal. Pode ser 7 novos negócios. 7 novos empreendimentos. 7 novos grandes parceiros. 7 novos ou filiais. 7 novas portas que Deus está abrindo. 7 novas, vou repetir, 7 novas portas, 7 novas oportunidades, 7 novas oportunidades que Deus derrama sobre a tua vida, 7 novas bênçãos. Lembre-se que uma ideia, uma porta, um negócio, um cliente, muda a tua história. Aí ela vem e diz, o Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. Diga essa palavra, o Senhor empobrece e enriquece. Deus pode tornar você muito rico. E tem propósito nessa riqueza, você sabe, né?
Deus não só pode, mas eu quero que você fale profeticamente. Diga: Deus vai me tornar muito rico. Sabe por quê? Ele tem propósito com você. Ele tem propósito através da sua vida. Humilhe também exalta. Diga: Deus vai me exaltar. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo. Antes era num lugar descartável, agora não. Você não está mais num lugar descartável. Deus tem um propósito incrível para fazer assentar ao lado de príncipes. Diga: eu vou me assentar ao lado de príncipes. Significa o quê? Que Deus vai te colocar na mesa certa, ou nas mesas certas, mesas que você nunca sentou. Deus vai te colocar nessas mesas para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre elas. Aí no Salmo 113 confirma: quem é semelhante ao Senhor, o nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra. Levanta o pobre do pó e tira do monte, tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Que coisa linda, né? E o Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Ó meu santo e poderoso Deus, tudo que nós falamos aqui hoje, o Senhor só está buscando o coração certo. O Senhor está só buscando o coração certo, o alinhamento certo para fazer, para levantar, para honrar. E eu quero aqui hoje, aqui nos Estados Unidos, vendo tantas coisas, Senhor. Às vezes a gente pode pensar que é só vindo aqui para pegar aquilo que está acontecendo, para levar para o Brasil. Mas tem gente no Brasil buscar o conceito, a ideia no Brasil. A verdade é que é o Senhor quem faz. É o Senhor quem levanta. É o Senhor que levanta o pequeno. É o Senhor que exalta o necessitado. É o Senhor que levanta do lixo. Como cada versículo aqui teria muito mais para ler. É o Senhor que levanta o pobre, o pequeno, para fazê-lo assentar em meio aos príncipes. E eu quero declarar aqui hoje, Senhor, eu quero orar aqui hoje sobre a vida desses homens. Eu quero profetizar sobre, como Ana disse, até a mulher estéril o Senhor deu 7 filhos. Talvez esses 7 filhos, Senhor, seja 7 portas, 7 oportunidades, 7 negócios. Talvez esses 7 filhos, Senhor, seja sonhos que estão aí dentro do coração dessa pessoa. Que quando nós alinhamos e consagramos ao Senhor, nós nos alinhamos com o Senhor, nosso propósito com o propósito do Senhor. Não há limite, porque o Senhor mesmo diz: a terra é sua. O Senhor é dono de tudo quanto há nos céus e na terra. E eu quero profetizar: levanta os pequenos, Senhor. Levanta o nosso povo. Levanta, meu Deus, com poder. Levanta, meu Pai. Abra portas gigantescas, meu Deus. Capacita, dê visão, dê ideias, dê direção, dê graça, dê favor para fazer, meu Pai, coisas incríveis, meu Deus. Eu quero profetizar sobre a vida, meu Pai, de cada pessoa que estão aqui estão no Brasil. Eu quero declarar sobre a vida delas. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus. Levanta, meu Deus, levanta os pequenos, meu Pai. Levanta os necessitados. Levanta aqueles que hoje estão, meu Pai,
Pai, em situações desfavoráveis. Levanta, tira da humilhação, Senhor, aquele que se encontra na humilhação. Ó meu santo e poderoso Deus, Davi era um pequeno que o Senhor tirou do pasto. Era um pequeno que o Senhor tirou e levantou e fez dele grande. Levanta os pequenos no nosso meio. Aliás, todos nós ainda somos pequenos, Senhor. Nos levanta, meu Pai. Nos levanta com poder, com autoridade. Nos levanta, meu Deus. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar, Senhor. Dê ideias, dê visão, dê direção, dê revelação, dê inspiração a esses homens, meu Deus. Dê inspiração ao nosso povo. Ilumina a mente, meu Pai. Abençoa, meu Deus. Senhor, dê essa visão de grandeza. Visão que Ele pode. Mesmo muita gente dizendo a Davi: você não pode, você não tem condições, você apenas. Mas foi com aquele que todo mundo dizia: você apenas, que o Senhor tornou o maior da nação, o mais poderoso da nação, aquele que não perdia uma batalha, aquele que não perdia uma guerra, aquele que o Senhor decidiu honrar, porque quando o Senhor decide honrar, ó meu Deus, Senhor, o Senhor honra. Quando o Senhor decide levantar, não tem quem possa impedir. Aquele que o Senhor tirou a unção, aquele que o Senhor tirou a capa de Saul e colocou, meu Deus, tem muitas capas por aí, tem muita gente desprezando a unção, tem muita gente desprezando a capa. Coloca essa capa, meu Pai, coloca nos teus, meu Deus, coloca no seu povo essa capa, esse manto, essa unção de riqueza, essa unção de grandeza. Faça transferência, meu Deus, para a vida deles. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero profetizar 7 portas abertas. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus 7 novas oportunidades para a tua vida. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus que Deus te dê inspiração, que Deus te dê revelação, que Deus te dê ideias, que Deus abençoe aqueles que estiverem com você, que Deus abençoe os seus negócios, que Deus abençoe os teus clientes, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar com você. Eu quero que você diga, talvez venha na tua mente essa vozinha: você não é capaz, não é para você. Mentira, mentira. Você não é apenas, você é um servo do Todo-Poderoso. Você é aquele que quando Deus decide, Davi foi como Ana, né? O desprezado, o humilhado, o ignorado. Mas quando Deus o levantou, ninguém pôde ignorá-lo. Ninguém pôde ignorá-lo. Sabe o que eu quero dizer para você e quero profetizar? Ninguém vai poder te ignorar. Ninguém vai poder te ignorar. Ninguém vai poder te ignorar. Ninguém vai poder te ignorar em nome do Senhor Jesus. Aliás, eu quero fazer essa oração aqui. Unja eles e vem aqui diante do altar. E eu quero que aí nos templos, chama aí as pessoas, traz ela para frente, porque eu vou declarar isso agora, em nome do Senhor Jesus. Deixa os pastores, os bispos ungir vocês, vem aqui diante do altar, em nome de Jesus. Vou profetizar, Deus vai derramar uma unção sobre a tua vida, que ninguém vai poder ignorar você, ninguém vai poder ignorar o teu negócio, ninguém vai poder, pode vir ao redor se quiser, tá? Pode vir em nome do Senhor Jesus, porque ninguém vai poder ignorar. E eu quero que você acredite nisso. Você vai dizer isso em nome do Senhor Jesus. Diga assim, ó, comigo, diga: ninguém poderá me ignorar. Diga: ninguém, absolutamente ninguém, porque a unção do Senhor está sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu serei inevitável, em nome do Senhor Jesus. Ó meu santo e poderoso Deus, eu quero orar com essas pessoas, eu quero profetizar sobre a vida dessas pessoas, eu quero declarar, meu Pai, as pessoas que estão aqui comigo, as pessoas que estão, meu Senhor, no Brasil, acompanhando agora, eu profetizo sobre a vida deles, eu profetizo, meu Deus, Senhor, assim como chegou o tempo, antigamente todo mundo ignorava Davi, no passado todos ignoravam Davi, mas chegou o momento que não tinha como ignorá-lo, não puderam mais ignorá-lo,
ignorá-lo, porque havia uma unção sobre a vida dele. O Senhor decidiu levantar, o Senhor decidiu honrá-lo, o Senhor decidiu torná-lo grande. E eu declaro em nome do Senhor Jesus, essa mesma unção sendo derramada sobre a vida desses homens, dessas mulheres que aqui estão. Eles não poderão ser ignorados, eles não poderão ser ignorados, eles não serão ignorados. O negócio deles, a empresa, em nome do Senhor Jesus, não será ignorada em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor decidiu levantar, o Senhor decidiu honrar, colocar por cabeça em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus esta unção sobre a vida de vocês. Eu profetizo a mesma coisa, Senhor. Todos, ninguém, esse lugar, essa igreja não poderá ser ignorada. Esse lugar, essa igreja não poderá ser ignorada. Ela será inevitável, ela será inevitável, em nome do Senhor Jesus, será inevitável, não tem como ignorar, não haverá como ignorar os bispos, os pastores nesse lugar, as pessoas que estão aqui, meu Pai, em nome de Jesus. Eu declaro, eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Nós profetizamos, meu Deus, eu declaro sobre a vida deles, eu declaro, eu profetizo esta unção sobre a vida de vocês. Vocês não serão ignorados, vocês não poderão ser ignorados, em nome do Senhor Jesus. Vocês não poderão ser ignorados, vocês não poderão ser ignorados, vocês não poderão ser ignorados, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, põe a mão sobre a cabeça deles e declara isso. Vocês não poderão ser ignorados, vocês não poderão ser ignorados, não haverá como ignorá-los. Em nome de Jesus, vocês não poderão ser ignorados. Em nome de Jesus, eu declaro sobre vocês aí no Brasil, eu declaro sobre vocês aí no Brasil, vocês não poderão ser ignorados, vocês não serão ignorados, em nome do Senhor Jesus, não poderão ignorá-los, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de vocês, vocês não poderão ser ignorados, vocês não poderão ser ignorados, vocês não poderão ser ignorados. Eu declaro, vocês não poderão ser ignorados. Eu profetizo sobre a vida de vocês, vocês não poderão ser ignorados. Vocês serão inevitáveis, vocês serão inevitáveis. Em nome de Jesus, não poderão ser ignorados. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, vocês não poderão ser ignorados. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vocês não poderão ser ignorados. Não poderão, não poderão, não poderão. Vocês não poderão ser ignorados. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, vocês não poderão ser ignorados. Acredite nisso. Não se trata de nós, se trata da unção sobre nós. Não se trata de nós. A verdade é que eu e você não podemos nada, nenhum de nós podemos nada, mas através da unção dele, da graça, do favor dele sobre nós, nós podemos tudo, tudo. Não há como nos ignorar. Não vou poder ignorar você, a unção que há sobre a tua vida, os projetos que Deus colocar dentro de você, os sonhos, os seus negócios. Pode dizer que os teus negócios não poderá ser ignorado. Os teus negócios não poderá ser ignorado. A tua empresa não será ignorada. A tua empresa não será ignorada. Você não pode ser ignorado no teu trabalho. Você não poderá ser ignorado. Você será inevitável. Você será inevitável. Você será inevitável. Nós seremos inevitáveis, em nome do Senhor Jesus. Você aí no Brasil, você será inevitável. Você será inevitável, em nome de Jesus. Deus cura destinos, Deus levanta o pequeno, Deus exalta o necessitado, Deus levanta o pequeno. Ele levanta, Ele levanta, Ele levanta. Deus levanta o pequeno, Ele levanta o pequeno, e você é o pequeno que Ele vai levantar. Aleluia. Ele é, Ele é, e nada é impossível para Ele, viu? Só acredite nisso. Para tudo e todas as áreas. Aleluia.
Ele é. Eu creio, Deus, eu creio em Ti, Senhor. Creio. Creio que Tu és a vida. Diga isso a Ele, diga. Creio que não há outro igual a Ti, não. Jesus, eu preciso de Ti. só levanta as tuas mãos para mim e receba. Sejam abençoados. Vocês não poderão ser ignorados. Seus negócios, seu trabalho, seus projetos, as ideias. Eu declaro a unção do inevitável sobre vocês. Quando essa unção é derramada, um dia todo mundo tentou ignorar Davi, mas quando a unção foi derramada sobre ele, acabou. Não teve mais jeito de ignorá-lo. Ele tinha unção para fazer o que ninguém tinha. Ele tinha graça para realizar o que ninguém tinha. Aquilo que ninguém acreditava que ele podia fazer, ele chegava e fazia. E fazia de forma fluida, com graça. Que assim seja sobre a sua vida. Que assim seja sobre a vida de vocês aí no Brasil. Que Deus derrame essa graça e essa unção sobre a vida de vocês. Eu profetizo, em nome do Senhor Jesus, vocês que estão aqui, vocês saiam daqui, leve para o Brasil essa unção. Você, Patrícia, que é daqui, para onde você vai levar essa unção. Vocês que são aí do Brasil, estão aí, receba. Vai com força, vai com fé, vai com autoridade, vai com poder. Porque não haverá. Só confie no Senhor. Pega essas 5 características do coração de Davi e traz para a tua vida. Traz para a tua vida. Porque não haverá como ignorá-los. Em nome do Senhor Jesus. Você crê? Diga: eu creio. Diga: eu possuo essa unção. Diga: eu serei inevitável. Não poderão me ignorar. Não para minha honra, não para minha glória, mas para a glória e honra do meu Senhor. Amém? Amém, amém. Para dar uma salva de palmas para Jesus. Deus, e volta. Que salva, volta com alegria. Deus que